A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus que se encontra em Salmos, capítulo 1, versículo 1, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia! Então, para a gente entender este versículo, é preciso a gente saber o que significa essas pessoas citadas aqui. São 3 classes de pessoas: os escarnecedores, os ímpios e os pecadores. Então, nós temos que entender o que significa cada um deles. Os ímpios são aqueles que são perversos, aqueles que praticam a perversidade. Os pecadores são aqueles que praticam o pecado. E o pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. É tudo aquilo que é o oposto da palavra de Deus. É tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, para a gente entender o que é pecado, é preciso que a gente venha estudar a palavra de Deus. É preciso a gente saber de fato o que agrada a Deus. É preciso a gente saber sobre o Evangelho de Deus para que a gente venha entender o que é pecado. Como é que nós vamos saber o que é pecado, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, se nós não temos ciência da palavra, se nós não sabemos o que significa a palavra, se nós não sabemos sobre o Evangelho de Jesus. Então aí está a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, porque aí nós temos ciência, nós vamos entender o que é pecado, nós vamos entender se nós estamos pecando ou não. E os escarnecedores são aqueles que zombam, são aqueles que falam mal, são aqueles que têm zombaria com o próximo. Esses são os escarnecedores. Então nós temos que ter ciência. Todas essas 3 classes de pessoas são classes de pessoas que desagradam a Deus. Então nós não temos que compactuar com nenhum deles, nós não podemos fazer aliança com nenhum deles. Então Deus ele diz que é abençoado aquele que não compactua, aquele que não tem nenhuma aliança, aquele que não é testemunha de nenhuma dessas classes de pessoas, aquele que não pratica aquilo que essas classes de pessoas praticam, que é o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Daí a importância da gente entender a palavra de Deus. Então, nós temos que ver aqui que isso desagrada a Deus. Mas então, o que é que agrada a Deus? Vamos ver aqui no versículo 2, quando diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, isso é o que agrada a Deus. Quando nós temos prazer na lei do Senhor, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós temos prazer em ler, em aprender, em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, no Evangelho Santo de Jesus, isso agrada a Deus. Então que nós não venhamos a ter prazer na perversidade, no pecado, na zombaria, nas coisas que desagradam a Deus, mas que nós venhamos a ter prazer em ler a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina muitas coisas, e quando nós entendemos a palavra de Deus, além da gente ter obediência a Deus, praticar aquilo que Deus realmente quer que nós venhamos a praticar, que é a palavra de Deus, além disso, nós também começamos a entender mais sobre a vida, começamos a entender alguns problemas que nós não entendemos, e quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a entender a vida realmente. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, amém?